Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Beijo grande no coração de todos, queridos ambientalistas. Faço esse vídeo com o objetivo de dar prosseguimento ao nosso estudo das éticas ambientais, examinando na aula de hoje o ecocentrismo desenvolvido por Aldo Leopold. Trata-se de um autor muito famoso, um dos principais autores dessa corrente denominada ecocentrismo. Nós vamos examinar rapidamente dois textos do autor, um intitulado Pensando como uma Montanha e um outro bem mais famoso, que constitui o foco do nosso estudo, na medida em que nos dedicamos aqui à ética ambiental, intitulado A Ética da Terra. Eu preparei alguns slides para fundamentar melhor essa exposição, que podem servir também de resumos para os estudos futuros, e como fichamento também. Eles já estão disponibilizados lá na nossa sala do Classroom, para os alunos que estão inscritos na disciplina de Ciência, Tecnologia e Ética Ambiental. Eu vou colocar também o link aqui no YouTube para que os interessados possam baixar esses slides sem problema nenhum. Quero só fazer uma advertência, que é a seguinte: esse vídeo não é autossuficiente. Se você busca um vídeo que pode eximir você de ler atentamente os textos que pautam essa apresentação, em especial os dois textos que eu já mencionei do Aldo Leopold, você pode parar agora e buscar outro vídeo. Esse vídeo só vai fazer sentido se você de alguma maneira tentar ler os textos que estão pautando aqui as nossas discussões e, como eu disse, em especial a fonte primária, que são os dois textos do Aldo Leopold, quais sejam Pensando como uma Montanha e A Ética da Terra. Conforme eu já comentei nos outros vídeos que fazem parte dessa série, eles são feitos especificamente para os meus alunos do curso de Gestão em Projetos Ambientais. Mas vou ficar muito feliz se ele for útil para outras pessoas, então por isso eu deixo esse vídeo disponibilizado aqui publicamente no meu canal. Bem, a nossa reflexão nas aulas presenciais, e aliás esses vídeos, como eu comentei, constituem apenas resumos das aulas presenciais, eles não são autossuficientes, e é muito provável que eles façam mais sentido para os alunos que estão frequentando as aulas. De qualquer forma, aqui atrás de mim tem uma ilustração que procura indicar os caminhos da nossa reflexão. Nas primeiras aulas, nos primeiros encontros, nos concentramos em compreender a partir da perspectiva sociológica desenvolvida por Ulrich Beck no livro Sociedade de Risco. Enfim, tentamos compreender as características principais que nos levaram a esse estado de colapso ambiental iminente em que vivemos na atualidade. E a partir daí, desdobramos a nossa reflexão em duas etapas, digamos assim, em duas linhas de investigação. Uma delas consiste em examinar os pressupostos do nosso modelo científico, e a outra linha, essa que a gente está em pleno desenvolvimento, procura examinar os pilares das teorias éticas desenvolvidas ao longo da história e em que medida essas teorias éticas precisam ser adaptadas, aprimoradas e até mesmo superá-las, o que nos conduz ao estudo da ética ambiental propriamente dita. Quando a gente fala em ética ambiental propriamente dita, a primeira advertência, aliás, a primeira constatação que qualquer pessoa faz ao começar a estudar esse tema, buscando referências bibliográficas em língua portuguesa, a primeira constatação, portanto, é uma carência de fontes apropriadas que nos permita ter uma visão panorâmica desse campo. Bem, a gente encontra um monte de artigos especializados, não é? Em periódicos bem específicos, da área ambiental, da área de ética, da área de filosofia, não é? Das ciências biológicas em geral. Nós vamos encontrar excelentes reflexões voltadas para o público especializado e essas reflexões procuram, de certa maneira, aplicar as diferentes correntes dentro da ética ambiental a casos específicos. Mas o que a gente não vai encontrar com facilidade, aliás, na leitura que eu venho fazendo desse tema, eu tenho lido muita coisa, é muito difícil encontrar algum livro, algum material em língua portuguesa que nos permita ter uma visão abrangente, uma visão panorâmica de todos os temas, de todas as correntes e principalmente de autores que tratam desse tema. Bem, e a referência que eu acho mais útil aqui, pelo menos é essa referência que tem me permitido organizar melhor as nossas aulas e a distribuição dos assuntos a serem estudados, é esse livro aqui do Ronald Sandler, intitulado Ética Ambiental, Teoria na Prática, numa tradução livre. Então, queridos, só fazendo um resumo das últimas aulas, né, a gente pode aqui acompanhar a parte 4, especificamente, desse livro. Vocês vão notar, os alunos que frequentaram as aulas, os alunos que assistiram os vídeos, né, aliás,
falta fazer 2 vídeos ainda de aulas presenciais, resumos das aulas presenciais. Preciso dizer, queridos, esses vídeos são resumos das aulas presenciais, nas quais nós desenvolvemos com mais tempo, com mais paciência, com mais rigor, né, o estudo desses temas. Enfim. Mas a nossa reflexão até aqui no que diz respeito ao estudo da ética ambiental se orientou mais ou menos por essa parte 4 aqui, quando a gente estudou lá as teorias normativas, as éticas normativas, a ética do utilitarismo, a ética consequencialista, a ética dos deveres de Kant, ou simplesmente a ética deontológica de Kant, e também a ética das virtudes, né, desenvolvida principalmente por Aristóteles. E conforme a gente viu essas éticas, para que tenham uma abrangência ambiental, para que possam ser aplicadas à questão ambiental de modo mais preciso, foi necessário aperfeiçoar essas teorias em alguma medida, né? Que teorias? O consequencialismo, do utilitarismo, a deontologia kantiana e a ética das virtudes de Aristóteles. Então, nós estudamos nos últimos encontros, por exemplo, autores que procuraram fazer esse aperfeiçoamento dessas éticas normativas tradicionais. Por exemplo, no que diz respeito ao utilitarismo, a ética consequencialista, desenvolvida lá por Bentham, por Stuart Mill, nós estudamos o Peter Singer, que procura expandir essa concepção para incluir os animais sencientes, né? Os animais sencientes, segundo Peter Singer, devem ser incluídos na reflexão ética. A gente já falou sobre isso, eu não vou voltar a esse assunto, pelo menos nesse vídeo. Vimos também a perspectiva de Tom Regan, que procura desenvolver e aprimorar a ética kantiana, levando em conta os seres sujeitos a uma vida, a expressão que ele usa, o conceito que ele desenvolve, enfim. E ele procura desenvolver uma concepção nos moldes kantianos, encarando esses seres que são sujeitos a uma vida da perspectiva de fins em si mesmos, ou seja, seres que têm uma finalidade intrínseca e, portanto, não podem ser utilizados como meio para um outro fim. E, por fim, a gente viu também a Martha Nussbaum, e ela procura aprimorar a ética das virtudes de Aristóteles, se concentrando principalmente na teleologia que caracteriza cada ser e também no que diz respeito às virtudes decorrentes da nossa elaboração de reflexão e políticas públicas que procuram valorizar e respeitar todos esses seres dotados de uma finalidade intrínseca, dotados, portanto, de um telos, né, de um fim. Lembrando que a ética de Aristóteles também é conhecida como ética teleológica. Ok, meus amigos? E no encontro de hoje, esse vídeo é apenas um resumo da nossa aula presencial. Nós vamos avançar, aliás, e vamos estudar agora o ecocentrismo, né? Ou seja, vamos estudar as perspectivas ambientais holísticas. Lembro que a palavra holístico vem do grego holon, que é totalidade, enfim. Então, as éticas ambientais holísticas procuram ter uma visão abrangente de todos os seres que constituem o ecossistema, né, que constituem o nosso universo biológico e além do biológico também. E dentro desse ramo das éticas holísticas, das éticas ambientais holísticas, nós vamos estudar 2 correntes muito importantes, o ecocentrismo, conforme eu falei, desenvolvido por Aldo Leopold, e esse vídeo vai se concentrar nos próximos minutos especificamente na ética da Terra de Aldo Leopold. E também a gente vai estudar em breve, no nosso próximo encontro, se for possível, a ecologia profunda desenvolvida por Arnaez. Até aqui nós consideramos as éticas ambientais, especificamente no que diz respeito às supostas influências, nas supostas relações que elas mantêm, em especial a perspectiva do Peter Singer, a perspectiva do Tom Regan e a perspectiva da Martha Nussbaum. Até aqui, nos últimos encontros, nós nos concentramos em tentar compreender essas éticas oferecidas por esses autores em continuidade às teorias clássicas da ética normativa, aristotélica, kantiana e utilitarista. Uma outra maneira de distribuir esses autores e de ter uma visão panorâmica do campo das éticas ambientais é distribuir esses autores em relação ao critério de consideração ética, não é?
quais são os seres, os indivíduos dignos de consideração ética. E isso pode servir também como um critério para classificar esses autores e organizar melhor esse campo de estudo fantástico e tão diversificado. Então, a gente pode mencionar a perspectiva do sensiocentrismo, ou seja, todos os animais, os indivíduos dignos de consideração ética, são aqueles seres capazes de experimentar sofrimento, de experimentar a dor, principalmente, de experimentar o prazer. E a gente pode colocar o Peter Singer dentro dessa perspectiva, pela linha utilitarista, o Tom Reagan também, de certa forma, e provavelmente a Martha Nussbaum, né? A gente tem que pensar como ela pode ser inserida aqui dentro dessa classificação pelo critério de consideração ética, na medida em que ela não se detém em detalhes específicos dos animais, dos seres que são dignos de consideração ética. Ela, como eu falei no último vídeo, né, ela se preocupa principalmente em pensar de maneira global, de maneira abrangente, a importância do nosso raciocínio, da elaboração de políticas públicas que possam gerar uma plenitude maior de todos os seres, enfim. Bem, e a gente tem aqui o antropocentrismo, o ecocentrismo, que a gente vai começar a estudar agora, a ecologia profunda, e o biocentrismo também. Um autor, não que é uma referência no biocentrismo que a gente não estudou ainda, é o Paul Taylor, por exemplo. A gente pode, na próxima aula, no próximo encontro, comentar um pouquinho sobre o Paul Taylor. Mas a compreensão desse autor não vai ser tão difícil na medida em que ele procura desenvolver uma ética biocêntrica, ou seja, uma ética que procura considerar como dignos, né, de valor moral, de valor ético, todos os seres vivos, né? Isso caracteriza o biocentrismo. O Tom Reagan, por exemplo, também desenvolve uma ética nas linhas kantianas, assim como Paul Taylor, mas é um pouco ambíguo, né? O que ele entende como seres sujeitos a uma vida. Como a gente viu na nossa análise, isso inclui basicamente mamíferos com 1 ano de idade. Não vou voltar a esse tema aqui. Portanto, a perspectiva do Tom Reagan, né, o sensiocentrismo, envolve principalmente animais sujeitos a uma vida. E essa perspectiva, aliás, é ampliada por Paul Taylor, na medida em que ele procura incluir aí todos os seres vivos, né? Pensando aqui principalmente nas plantas, pensando também nos insetos, pensando também, enfim, em outros seres vivos, nem sempre considerados pela reflexão ética, ou até mesmo não considerados seres sencientes. Bem, esses conceitos, como por exemplo antropocentrismo, sencientismo, biocentrismo e ecocentrismo, podem ser compreendidos melhor a partir dessa ilustração que está aqui atrás de mim, né? Antropocentrismo, a perspectiva que considera digno de valor ético apenas os seres humanos. O sencientismo, que contempla os animais sencientes, animais capazes de experimentar algum sofrimento. O biocentrismo, que leva em conta todos os seres vivos, né, os insetos, as plantas e outros animais. E também a perspectiva que nós vamos examinar hoje, estudando um pouquinho Aldo Leopold, é a perspectiva ecocêntrica, o ecocentrismo, portanto, que leva em conta, que toma como objeto de consideração de dignidade ética todos os indivíduos que constituem um ecossistema, né? Incluindo aí os nutrientes e até mesmo os elementos abióticos. Feita essa exposição geral inicial, a gente pode agora partir para uma análise um pouco mais detalhada da obra do Aldo Leopold, aliás, dos dois textos do Aldo Leopold, o primeiro Pensando como uma Montanha e o segundo, o famoso A Ética da Terra. Bem, esses textos foram traduzidos já para a língua portuguesa. A gente tem 2 livros, né, que trazem esses textos. Na verdade, eles foram reunidos, eles foram escritos ao longo dos anos, né, eles constituem ensaios escritos pelo autor em sua jornada como ambientalista. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. E são ensaios, não são tratados, né, conforme a gente vem estudando até aqui, em relação às éticas ambientais. São ensaios, são pequenas observações feitas como espécie de notas de campo no trabalho efetivo que ele fazia como ambientalista, no manejo de propriedades, no trabalho de conservação de florestas e assim por diante. Então são pequenas notas que ele escreve, dotadas de um valor literário muito sensível,
São textos muito bonitos, eles estão reunidos, foram reunidos num livro intitulado, o título não é muito bom, né? Almanaque de um Condado Arenoso e alguns ensaios sobre outros lugares. Bem, esse título não é muito chamativo, né? Isso explica talvez a falta de atenção que esse livro recebeu nos anos subsequentes à sua publicação, né? Aliás, esse livro só foi lido efetivamente a partir da década de 70, conforme nós vimos, aliás, a partir principalmente da popularidade da literatura de alerta ambiental, e o principal exemplo aqui é a Rachel Carson, com Primavera Silenciosa, que foi talvez um dos livros mais famosos nesse campo de alerta ambiental. E esse livro, conforme vocês sabem, denuncia o uso de pesticidas, o uso de DDT nas lavouras norte-americanas e tentava destacar os danos que isso trazia para o meio ambiente e para a vida das pessoas, né? Então, só a partir de meados da década de 60 e principalmente a partir da década de 70, depois de 1973, que é o ano, né, que a gente estabeleceu aqui no nosso curso, nas nossas reflexões, como o ano inaugural, digamos assim, da ética ambiental propriamente dita. Queridos, quando eu falo em ética ambiental propriamente dita, eu me refiro aqui principalmente aos autores que procuram pautar suas reflexões tendo como centro a questão ambiental. Porque é muito fácil, aí me referindo aqui aos meus colegas professores de filosofia, não é? É muito fácil o professor permanecer na sua zona de conforto quando se trata de mostrar a pertinência da filosofia no que diz respeito à questão ambiental. Muitos colegas meus de filosofia, e até eu mesmo em certa medida, procuram tentar ver em que medida os autores que eles já dominam bem, que eles estudam há muitos anos, há várias décadas, o que esses autores têm a dizer sobre a questão ambiental. Então, um exemplo claro aqui, é óbvio, né? Talvez o maior deles seja o Spinoza, né? E é um autor que tem uma reflexão muito ampla no sentido metafísico, e a questão ambiental, claro, aparece aqui, mas aparece como uma decorrência dessa visão metafísica mais ampla. Portanto, a aplicabilidade dessas filosofias, né, talvez a mais adaptável, a que dialoga mais com a questão ambiental, seja a filosofia de Spinoza, por exemplo, até onde eu procuro, até onde eu sei. Enfim, mas a questão toda aqui é que há uma dificuldade, não é? A questão ambiental só vai aparecer como pertinente a partir da reflexão desses filósofos, a partir de um trabalho de exegese, a partir de um trabalho de exame da obra desses filósofos, tentando pensar, tentando ver o que ele diria em relação à questão ambiental propriamente dita. Então, queridos, essa advertência que eu tenho a fazer, essa distinção que a gente está fazendo aqui, uma distinção preliminar para organizar melhor os nossos estudos. Então, quando a gente fala em filosofia ambiental propriamente dita, a gente fala nesses autores que a gente vem estudando até aqui, não em Platão e não até mesmo em Spinoza, né? Na medida em que a preocupação dele tinha uma envergadura bem mais ampla e envolvia nada mais nada menos do que a metafísica, os princípios gerais de toda a realidade, né? Bem, e com isso a gente pode passar ao exame mais detalhado da obra, não é, do Aldo Leopold, e ele é um dos principais representantes da corrente que posteriormente passou a se denominar ecocentrismo. E como eu falei, nós vamos ver dois textinhos. O primeiro se chama, é muito bonito, aliás, é muito pungente. O primeiro se chama Pensando como uma Montanha, e o segundo, que vai ocupar a maior parte da nossa atenção aqui, se intitula A Ética da Terra. Conforme eu falei alguns minutos atrás, o Aldo Leopold escreve principalmente como um ensaísta. Ele não procura dar, portanto, um acabamento sistemático às intuições, aos princípios que ele estabelece. E isso foi feito por um outro autor mais recente, chamado Caldicott. E o Caldicott é um filósofo, ele procura dar um acabamento mais sistemático. Aliás, ele é um dos representantes do ecocentrismo, e ele procura dar um acabamento mais sistemático a isso que em Aldo Leopold está desenvolvido de maneira ensaística. Portanto, é uma outra referência importantíssima aqui, porque quando a gente fala em ecocentrismo, no sentido forte, filosoficamente falando, a gente fala principalmente no Caldicott. Então, está a referência aqui para a leitura. Infelizmente, não há tradução ainda em língua portuguesa. Mas quem é
Afinal, Aldo Leopold, quem é o ser humano por trás da obra que nós estamos começando a estudar aqui? Bem, a gente vê aqui uma foto muito famosa do autor contemplando em uma de suas viagens o Vale do Rio Gavilã, no estado de Chihuahua, no México. Ele viajou bastante, envolvidíssimo como era na questão ambiental. Ele nasceu em 1887, no estado do Iowa. Ele cresceu no ambiente natural, andando por florestas, explorando a natureza, caçando principalmente. A gente vai ver daqui a pouquinho, ele tem uma relação difícil com a caça, né? Ele era um caçador entusiasmado na sua juventude, até o início da sua fase adulta. Depois ele tem um trauma com a caça, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho. Ele cresceu, portanto, nesse ambiente de natureza. Ele é engenheiro florestal de formação, um dos primeiros alunos formados no curso de engenharia florestal em Yale, uma universidade famosa nos Estados Unidos. Um escritor e pensador, ele foi um dos primeiros professores dessa universidade em manejo de florestas. Ele é um dos pioneiros na ciência do manejo, na arte do manejo. Ele era um gestor também, ele foi pioneiro na ideia da ciência da conservação. Como eu falei, é um dos pioneiros, né, no que diz respeito à filosofia ambiental, na questão do ecocentrismo. Escreveu bastante, mas quase sempre os seus escritos são notas de campo à sua atuação prática, a sua atuação real no campo ambiental. E curioso, ele faleceu em 1948 combatendo um incêndio florestal. Ele teve um ataque cardíaco, enfim. Então ele se insere de alguma maneira nessa tradição norte-americana, do transcendentalismo norte-americano. Aliás, isso merece um capítulo à parte aqui. Agora que me ocorreu que eu deveria talvez preparar alguns slides, ou talvez até um vídeo inteiro, falando como ele se insere numa tradição de pensamento norte-americano do transcendentalismo, que vem lá de Emerson, que passa por Thoreau, que passa por John Muir, que é o pioneiro, né, na questão do conservacionismo. Aliás, um capítulo à parte nesse rolê todo é o debate que houve nos Estados Unidos, na década de 20, mais ou menos, se eu não me engano, entre a perspectiva conservacionista e a perspectiva preservacionista, enfim. Então, o Aldo Leopold, isso é interessante para a gente aqui, para a nossa reflexão, que envolve basicamente a ética, especificamente a ética ambiental. O Aldo Leopold não era um filósofo de formação, ele era um engenheiro florestal. E antes mesmo de ser engenheiro florestal, ele era um homem da floresta, um homem do meio ambiente, que cresceu e formou os seus valores vivendo no interior, vivendo nas montanhas e tendo contato, portanto, com diversas práticas e saberes tradicionais que lidavam com a terra sem estar pautado por reflexões filosóficas importadas da Europa, por exemplo. Então isso pode ser muito interessante para a gente, porque no texto A Ética da Terra, ele vai desenvolver uma perspectiva, ele vai desenvolver uma reflexão ética, não exatamente pautada nos filósofos, né? Em uma referência explícita a esses filósofos, mas ele está escrevendo principalmente a partir dessa experiência que ele teve com a terra desde a sua juventude e também a partir da sua experiência como engenheiro florestal. E conforme eu falei, nós vamos nos concentrar aqui basicamente em dois textinhos. Eu vou só destacar alguns aspectos principais desses dois textos. Esse vídeo, aliás, ele serve apenas como uma espécie de meio para aguçar o apetite literário, né? O apetite reflexivo de vocês. Então eu espero que esse vídeo cumpra a sua função, e a função dele não é substituir a leitura atenta do livro, como eu falei, mas é aguçar a sensibilidade e fornecer algumas chaves de leitura para a compreensão mais acurada desses textos. E são dois: Pensando como uma Montanha e A Ética da Terra. Pensando como uma Montanha é um texto pungente, é um texto que eu já li diversas vezes e até hoje me emociona, e ele pode ser visto como uma maneira, digamos assim, literária de expor a intuição do autor, essa intuição ecocêntrica do autor, essa intuição holística do autor,
que procura levar em conta, antes de tudo, a interconexão de todos os indivíduos que constituem um todo, o todo ecológico, né? E a montanha, como metáfora, ela tem essa possibilidade de ver as coisas do alto, de ver as coisas a partir de uma perspectiva ampla, não apenas territorial, mas também temporal, na medida em que a montanha estava lá, muito provavelmente, antes mesmo do surgimento das primeiras plantas, dos primeiros seres vivos, portanto. E óbvio que, por razões pessoais, como vocês bem sabem, esse vídeo é feito para pessoas da Serra, principalmente, em primeiro lugar, né, para meus alunos, como eu falei, do curso de Gestão em Projetos Ambientais de Teresópolis. E eu também sou serrano, minha família toda de Friburgo, e eu tenho uma paixão imensa pelas montanhas, pelo clima da Serra, para a questão de esporte, para a questão estética também. Então esse texto, desde o título, sempre me chamou a atenção. E como eu falei, a montanha aqui aparece como uma metáfora dessa perspectiva ampla, dessa perspectiva holística, portanto, que procura ver as coisas a partir da sua totalidade e da interconexão entre as partes que constituem um todo. Bem, eu não quero reproduzir aqui todo o texto, eu quero que vocês leiam esse texto, mas ele tem um tom, como eu falei, ensaístico, ele tem um tom memorialístico, ele começa com uma recordação de uma ocasião em que o Aldo Leopold, junto com outros companheiros, estavam caçando no alto de uma montanha, e eles olharam para baixo e viram uma família de lobos passar, né, para se alimentar, para beber água num córrego alguns metros abaixo. E como todos eram caçadores, e como principalmente naquela época havia uma concepção segundo a qual, na concepção de muitos caçadores, né, que viam lobos, né, que viam predadores de cervos, por exemplo, como um inimigo dos caçadores. Ou seja, havia uma concepção generalizada naquela época de que os lobos e todos os predadores dos cervos, que são os animais caçados, né, esses lobos, a existência dos lobos diminuía a população de cervos e, portanto, diminuía o número de presas para os caçadores. Então, é uma prática muito comum dos caçadores matar todo tipo de predador, principalmente lobos, né? Então, quando eles olharam para baixo naquela situação e viram uma família de lobos, eles não tiveram nenhum minuto de hesitação e começaram a atirar. Ele comenta que atiravam sem nenhuma precisão, atiravam sem ter certeza que iam atingir aqueles animais. Felizmente, acabaram atingindo aqueles animais inclusive que nem se destinavam à alimentação, que nem se destinavam ao consumo de carne, né? A justificativa mais comum para a caça. E atingiram aqueles animais, depois foram até lá descendo, e é um momento pungente, assim, é muito emocionante mesmo. E ele chega lá, era uma família, né? Era uma mãe com filhotes ainda, e ele chega lá, ele vê a mãe ainda agonizando, sangrando, muito ferida. Ele olha nos olhos daquele animal e ele vê a vida se esvaindo em tonalidades verdes. Gente, até hoje isso me emociona muito, né? E a partir daí ele nunca mais quis caçar. Ele teve uma espécie de epifania, algum tipo de revelação, né? O sentimento que ele experimentou, o arrependimento, a dor que ele pôde experimentar, contemplando aqueles olhos pelos quais a vida se esvaía numa tonalidade verde. A partir dali ele mudou completamente a sua perspectiva sobre a caça. E o começo, né, um comecinho desse texto, pensando como uma montanha, ele fala, né? Se nós pudéssemos pensar como uma montanha, nós poderíamos saber que os lobos são importantes. Como os lobos são importantes. Só uma montanha pode compreender com objetividade o uivo de um lobo. Nem a montanha tolera o excesso de cervos. Então ele parte dessa situação, dessa metáfora, que é uma situação real que ele viveu, e desenvolve algumas teses centrais. A primeira delas é a ilusão de controle humano sobre a natureza, né? Os seres humanos acham que podem controlar a natureza com medidas parciais, né? Como, por exemplo, a matança de lobos, com a finalidade de aumentar o número de cervos, o número de presas, né? E óbvio que o que está sendo ignorado aí nessa postura ingênua é que os predadores têm uma função ecológica importante.
Então, eliminando os predadores, há um desequilíbrio de todo aquele sistema ecológico e a consequência vai ser, sim, inclusive a diminuição de presas, mas a modificação na vegetação, enfim, a proliferação de pequenos roedores que vão impor mudança na vegetação e assim por diante, né? Então, algumas teses ele desenvolve aqui, quer dizer, nesse texto ele já delineia de maneira intuitiva, não tão bem fundamentada segundo os critérios filosóficos, mas desenvolve aqui 3 intuições. A primeira delas é: os seres humanos têm a ilusão de ter um controle humano sobre a natureza. Que os predadores, aliás, que cada indivíduo dentro de um ecossistema tem uma função importante. E a montanha, portanto, nessa perspectiva, ela serve como uma metáfora dessa maneira de se ver as coisas holística, ou seja, a montanha vê as coisas a partir de uma perspectiva lenta, profunda, que contempla praticamente toda a história dos seres vivos na face da Terra, né? Uma perspectiva, portanto, sistêmica e, antes de tudo, interrelacional. Um dos pilares que a gente vai ver daqui a pouquinho na Ética da Terra já estão delineados aqui em Pensando como uma Montanha, que é a intuição de que o valor e a consideração ética de um indivíduo não é dada pelo indivíduo em si mesmo, mas é dada na medida em que esse indivíduo pertence a famílias, como se cada indivíduo fosse um cidadão sem direitos superiores a outros indivíduos. Todos os indivíduos que compõem um ecossistema possuem cidadania nesse ecossistema, possuem cidadania na Terra, e ele entende a Terra aqui no sentido muito mais amplo do que simplesmente o solo, Enfim, então fica aquela frase aqui pungente, que ele assistiu o fogo verde morrer nos olhos daquela loba. Então ele percebeu nesse momento que nem mesmo a montanha concordava com o excesso de predadores. E esse texto é tão pungente, é tão bonito, que eu gostaria de ler aqui um trecho na íntegra para vocês. Eu já comentei, fiz uma paráfrase aqui nos minutos anteriores, mas agora eu quero ler. Cito: um bramido profundo e grave ecoa de penhasco em penhasco, rola pela montanha abaixo e se perde na escuridão distante da noite. É a explosão de selvagem e desafiadora tristeza e de desprezo por todas as adversidades do mundo. Cada ser vivo, e talvez muitos já mortos também, dá ouvidos a esse chamado. Para o cervo é um lembrete do destino comum a toda a carne. Para o pinheiro, um presságio de lutas à meia-noite e de sangue sobre a neve. Para o coiote, uma promessa de restos a colher. Para o vaqueiro, uma ameaça de dívidas no banco. Para o caçador, um desafio de presa contra a bala. E, no entanto, por trás dessas esperanças e temores, imediatos e óbvios, há um sentido mais profundo, conhecido apenas pela própria montanha. Só a montanha viveu bastante para ouvir objetivamente o uivo de um lobo. E esse bramido profundo, obviamente vocês já perceberam, é o uivo de um lobo de noite. E cada indivíduo na floresta cada indivíduo de um ecossistema tem uma percepção apenas parcial do que o lobo representa. Mas apenas a montanha tem a perspectiva ampla, a perspectiva holística do valor dos predadores dentro de um ecossistema. Então, queridos, vocês já devem imaginar que a ética da Terra envolve se pensar como uma montanha, pensar considerando a totalidade dos seres vivos, a totalidade de todos os seres, aliás, não apenas vivos, que constitui um ecossistema. Agora nós podemos passar a um exame de alguns aspectos da Ética da Terra, esse texto do Aldo Leopold. Conforme eu comentei alguns minutos atrás, uma das coisas interessantes em relação a esse autor é que ele escreve a partir da perspectiva de um engenheiro florestal, a partir da perspectiva de um dos primeiros professores de manejo florestal na Universidade de Yale, escreve a partir da experiência de alguém desde a juventude envolvido com os aspectos práticos referentes à vida em convivência com a natureza. Isso traz talvez um olhar diferenciado em relação à questão ambiental, uma contribuição interessante
para a discussão da ética ambiental especificamente, é que ele não pauta a sua discussão a partir de uma discussão explícita, né, detalhada, fazendo referências às correntes da ética normativa que nós já estudamos. E a referência, aliás, como deveríamos esperar de um biólogo, né, principalmente que atuou e pensou e estudou e produziu a partir da primeira metade da década, aliás, a partir da primeira metade do século XX, a referência fundamental aqui para um biólogo, para um engenheiro florestal nessas circunstâncias, era a própria teoria darwinista, né? Era a própria perspectiva de Darwin. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E essa perspectiva inovadora é já nas primeiras páginas desse texto. E eu vou mencionar aqui, vou citar, vou ler uma passagem do autor e tecer alguns comentários. Leio. A discussão sobre a ética, até então estudada apenas por filósofos, é atualmente pertinente nos aspectos relacionados às ciências naturais. Os termos dessa discussão podem descrever e integrar os aspectos em termos filosóficos e também biológicos. Pelo ponto de vista biológico, a moral impõe um freio na liberdade de agir na luta pela existência. Por outro lado, filosoficamente, a ética impõe diferenciações entre condutas sociais e antissociais. São duas faces da mesma moeda. O que o autor está tentando dizer aqui? Não é que, da perspectiva, né, biológica, da perspectiva da teoria darwinista, que, aliás, como eu falei, é o que está em Darwin, principalmente, que o autor está se fundamentando aqui. A partir dessa perspectiva, portanto, a ética impõe um limite e esse limite pode ser visto como um empecilho ao desenvolvimento, né, dos seres humanos no que diz respeito ao conceito de luta pela sobrevivência. No finalzinho desse vídeo eu vou tecer alguns comentários em relação a isso, ao conceito de luta pela sobrevivência que caracteriza, ao que parece, alguns aspectos centrais da teoria da evolução de Charles Darwin. Bem, então, filosoficamente, biologicamente, a ética, na medida em que ela procura estabelecer o que é certo e errado e justificar o que é certo e errado e criar maneiras de se avaliar a ação humana, estabelecendo, obviamente, uma diferença entre uma ação socialmente aceitável e uma ação socialmente inaceitável, na medida em que a ética, filosoficamente, se dedica, antes de tudo, a isso, ela pode ser vista como um empecilho ao desenvolvimento, enfim, à evolução de alguns seres, em especial os seres humanos, na medida em que esses limites, para o que é socialmente aceito ou não, pode representar um empecilho nessa luta irrestrita pela sobrevivência, com base lá na perspectiva de Darwin. Então, há uma tensão, portanto, entre a ética nessa perspectiva que ele denomina biológica ou ecológica e a ética nessa perspectiva filosófica. Mas, no entanto, os seres humanos tiveram essa hegemonia, né, se tornaram os seres que dominam a Terra, enfim, isso pode ser visto como a vitória, né, dessa espécie em específica nessa grande luta pela sobrevivência. E isso, como eu falei, cria uma tensão em relação a essas duas faces da mesma moeda, conforme ele denomina. E como isso é resolvido? Bem, os seres humanos, né, triunfaram, obviamente, nessa luta pela sobrevivência em função da sua capacidade de se adaptar, em relação da sua capacidade fundamentalmente de trabalhar em equipe, de estabelecer redes que vão muito além das redes familiares próximas, né, dos bandos e assim por diante. Os seres humanos, ao longo de sua evolução no planeta, foram se tornando cada vez mais associáveis, digamos assim, capazes de gerar organizações para diversos fins, né? E isso acabou fortalecendo essa espécie muito superiormente às outras espécies, e com isso esse aspecto de socialização dos seres humanos se torna a sua característica distintiva, aquilo que garante a ele uma vantagem nessa grande luta pela vida. Portanto, a ética é justificada do ponto de vista biológico, e isso envolve também o fato de que a ética, não é, a possibilidade de se estabelecer regras
e princípios para a cooperação humana em larga escala. Tudo isso representou uma vitória dos seres humanos. E com isso, essa característica foi sendo passada progressivamente adiante para as outras gerações. Enfim, a ética, portanto, se torna uma consequência da evolução dos seres humanos. E se a ética é uma consequência dos seres humanos, a gente tem alguns desdobramentos disso, eu vou comentar no próximo slide. Depois de justificar a ética a partir de uma perspectiva biológica, ou seja, depois de mostrar como a ética representa o traço distintivo que deu aos seres humanos o seu potencial de sobrevivência nessa grande luta pela sobrevivência, o autor extrai algumas consequências dessa tese. Não é? A ética adquire, portanto, um caráter evolutivo a partir dessa justificação biológica de uma perspectiva darwinista. Então, ele traça uma história da ética, digamos assim, a partir desse princípio. Né? Primeiro, a ética se preocupou com as relações entre os indivíduos, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nos 10 mandamentos, quando a gente pensa, por exemplo, nos códigos de ética de cada cultura, enfim. Depois, numa segunda etapa de sua evolução, a ética passou a se preocupar com o estabelecimento de princípios para reger a relação entre o indivíduo e a sociedade, como, por exemplo, criação de leis, criação de estados, de políticas, de sistemas econômicos e assim por diante. Então, essa seria a segunda grande etapa na evolução da ética justificada biologicamente. E essa é a contribuição do autor, essa tese do Leopold. Falta agora a ética incluir a Terra, não é? No seu escopo. A ética precisa agora se ocupar como um traço de... Né, na medida em que a ética representa uma característica dessa luta pela sobrevivência, e como agora a sobrevivência dessa espécie está ameaçada, obviamente, e o autor já denunciava isso na década de 20, na década de 40, enfim, na medida em que pensar o papel dos ecossistemas como um todo se torna um imperativo para a própria sobrevivência dessa espécie humana, a ética precisa incluir a terra. Ou seja, ele entende terra aqui no sentido bem mais amplo, não só como solo, mas, óbvio, como solo, como a água, como as plantas, como os nutrientes, como os animais, enfim, os alimentos abióticos, os rios, as montanhas, e assim por diante. Essa é a grande tese dele, portanto, né? Que a ética, evolutivamente considerada, da perspectiva biológica, precisa incluir agora a Terra como um todo, o ecossistema como um todo, no rol daquilo que é digno de consideração ética. E com base nisso ele estabelece o seu princípio, uma espécie de princípio normativo, né? Eu não quero fazer isso aqui agora, mas eu vou fazer um outro vídeo. É interessante notar que mesmo escrevendo como um biólogo, como um engenheiro, é muito difícil você não recair, não recorrer, digamos assim, aos princípios básicos que pautaram a elaboração das 3 grandes éticas que nós vimos, né? Então aqui é uma espécie de... Enfim, depois eu comento, mas uma tentativa de se normativizar esse princípio que ele extrai de considerações oriundas da perspectiva de um biólogo, de um engenheiro florestal, enfim, isso é muito interessante no pensamento do autor. Enfim, ele estabelece uma espécie de princípio normativo que eu leio aqui. Uma coisa é certa quando tende a preservar a integridade, estabilidade e beleza da comunidade biótica. É errada quando tende ao contrário. Bem, ele destaca 3 aspectos aqui que nós vamos comentar daqui a pouquinho, né? A integridade, estabilidade e beleza, vejam bem, beleza. E ele estabelece aqui esse princípio normativo, ou seja, em relação a qualquer ação humana, universalmente considerada, o critério para saber se ela é certa ou errada é quando ela tende a preservar a integridade, a estabilidade e a beleza da comunidade biótica. O que é a comunidade biótica? Vamos ver daqui a pouco, mas eu já falei, não é? Todos os elementos que constituem o ecossistema. E essa ação humana é errada quando tende ao contrário, ou seja, quando não preserva a integridade, estabilidade e beleza da comunidade biótica. Notem que é um princípio muito forte
meus queridos amigos e amigas, né? E a partir desse princípio, fica claro que o valor intrínseco de um ser, de um indivíduo, não apenas o ser humano, né? A partir dessa perspectiva, o ser humano é visto como um indivíduo, aliás, membro de uma classe de indivíduos que pertence a uma totalidade integrada que é o ecossistema. Isso significa ser ecocentrado, né? Considerar a ética a partir dessa perspectiva holística. Então, isso é muito forte. Isso recebe também, como a gente vai ver, muitas críticas, né? O valor intrínseco de um indivíduo é dado apenas na inter-relação que ele tem como membro de uma espécie dentro dessa grande comunidade biótica. O que é a comunidade biótica? São seres vivos, né, mais os elementos abióticos, seres vivos, animais, plantas, micro-organismos, e os elementos abióticos, solo, água, clima e assim por diante. Notem que é um princípio normativo, como eu disse, portanto há uma atenção aqui a um aspecto kantiano, digamos assim. Vamos conversar, principalmente aqueles alunos mais ávidos, os filósofos aqui da sala, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas esse é o princípio básico, é um princípio muito forte, ele desdobra esse princípio em alguns aspectos. Conforme eu falei, ele vai desdobrar esses princípios, esse grande princípio normativo que ele estabelece em 3 aspectos, a gente vai comentar, não é? Daqui a pouquinho. E dentro disso tudo ele fala uma atenção aqui, e como eu tenho aqui grandes biólogos nessa turma, esse é um ponto que eu gostaria de discutir um pouco com vocês, ouvir o que vocês têm a dizer e aprender com vocês, obviamente, com toda humildade. Há uma diferença aqui entre comunidade biótica e pirâmide biótica. Ao que parece, o conceito de comunidade biótica e o conceito de pirâmide biótica são oriundos de outros autores, mas entram na reflexão do autor aqui na medida em que o esforço dele é tentar pensar a ética a partir de uma perspectiva biológica, a partir de uma perspectiva de um engenheiro florestal, enfim. Então, a comunidade biótica representa aquilo que eu falei, os seres vivos e os elementos abióticos considerados em função do papel que eles exercem dentro desse ecossistema. E a pirâmide biótica é uma maneira, um conceito de um outro autor, não parei para pesquisar aqui, a maneira que ele, a maneira a partir da qual ele procura mostrar o fluxo de energia dentro dessa comunidade biótica. Então é para ilustrar, portanto, né, nada mais nada menos do que essa interdependência, do que essa perspectiva holística, digamos assim, não é? O fluxo de energia, né, passa do solo para as plantas, para os herbívoros, para os carnívoros, né, a decomposição e o retorno ao solo. Isso mostra que a ética deve, antes de tudo, preservar a integridade, a estabilidade e a beleza desse ciclo de energia que perpassa, que atravessa toda a comunidade biótica, portanto. Então, a pirâmide biótica, digamos, é o fluxo de energia, e a comunidade biótica são as diversas espécies integradas a partir dessa perspectiva holística, né? Uma citaçãozinha dele aqui, uma passagem que eu gostaria de ler, para ilustrar esse ponto. Plantas absorvem energia do Sol. Essa energia flui através de um circuito chamado biota, que pode ser representado por uma pirâmide com vários níveis. O nível inferior é o solo, o nível das plantas está em cima do solo, o nível dos insetos em cima das plantas, o nível das aves e roedores em cima dos insetos, e assim através de vários grupos de animais, até chegar no nível do topo, que consiste nos carnívoros. E um aspecto importante aqui, queridos, é que então tem um aspecto aqui malthusiano também. Eu sei que o professor Francisco vem trabalhando muito habilmente com vocês algumas perspectivas interessantes. Uma delas é do Malthus, né? E o Malthus tem lá uma preocupação com o controle populacional. O Leopold, ele bebe das fontes, das referências da época, né? Obviamente, Darwin, Malthus e outros autores também. E, portanto, cada espécie, né, cada degrauzinho, né, olhando aqui a pirâmide, cada degrauzinho aqui dessa pirâmide precisa ter a sua população, o seu número de indivíduos proporcionais ao que a camada inferior pode oferecer de alimentação, né?
Então, os aspectos que merecem críticas, né, e a gente vai comentar um pouquinho, né, o aspecto criticado aqui da teoria do autor bem, não vou usar o termo aqui agora, mas digamos que se um desses degraus aqui, né, se aquilo que é ético, vamos pensar agora no princípio de novo normativo, né, se aquilo que é ético é o que preserva a integridade, a estabilidade, a beleza desse sistema, né, desse ecossistema, é lícito, caso um desses degraus aqui, caso alguma espécie, para ser mais específico, dentro de um desses degraus aqui se tornar excessivamente populosa, o que vai acontecer é que vai exigir uma demanda, não é, de energia do nível inferior, que esse nível inferior é incapaz de fornecer, e isso vai gerar um funcionamento equivocado, enfim, vai gerar uma desestabilização de todo o sistema. Portanto, será lícito o controle populacional, por exemplo, de alguma espécie que por alguma razão ponha em xeque e ameace o equilíbrio desse grande sistema. Conforme eu falei, aquele princípio normativo da ética da Terra envolve 3 aspectos que a gente precisa comentar um pouquinho agora. Bem, o dever moral básico é preservar a comunidade biótica, né? O que é eticamente válido é aquilo que promove o fluxo normal da energia ao longo de toda essa pirâmide biótica. E como eu falei, eticamente justificado é aquilo que preserva a integridade, estabilidade e beleza dessa pirâmide biótica, desse sistema. Bem, o que é preservar a integridade? É manter, ao que parece, a partir da leitura que eu fiz do autor, é manter a complexidade das partes que compõem a pirâmide e o equilíbrio, né? Fazer com que cada degrau ali, as espécies que compõem cada degrau daquela pirâmide, mantenham uma diversidade e um equilíbrio populacional. Esse é o primeiro aspecto, isso que ele entende como preservar a integridade. Bem, preservar a estabilidade é preservar o fluxo da energia por meio das cadeias alimentares ao longo de cada degrau da pirâmide, ou seja, como eu falei anteriormente, né? A demanda, portanto, de energia dos níveis superiores deve ser compatível com a quantidade de energia, de alimento, né, que as camadas inferiores puderem fornecer para as de cima. E em terceiro, e aqui é um aspecto bem interessante, aqui a gente tem o traço, como eu comentei lá atrás, né, do transcendentalismo norte-americano, do Emerson, do Thoreau, por exemplo, entre outros autores. Esse ecossistema deve ser preservado em função de sua beleza também, não é? O dever moral, portanto, envolve não apenas considerar a integridade e estabilidade desse sistema, do ecossistema, mas também preservar a sua beleza. Então a gente vê aqui de modo muito interessante, em continuidade a Thoreau, a Emerson, essa escola de pensamento norte-americana, né? A gente tem aqui a associação de um dever ético relacionado a um critério estético, né? A beleza se torna... O que a beleza aqui é o quê, não é? Não fica muito claro, a gente precisa discutir um pouquinho isso a partir das palavras do autor, mas a partir da leitura principalmente do Caldicott, que é o filósofo que procura mais recentemente, como eu falei, desenvolver e sistematizar essa ética da Terra, que aparece de modo ensaístico e mais intuitivo em Aldo Leopold. Ao que parece, segundo Caldicott, a beleza aqui é simplesmente a diversidade ecológica, não é? A beleza vista como uma ampla diversidade ecológica do ecossistema como um todo. Então, com base nesses 3 aspectos, isso envolve uma mudança de perspectiva. O que o ser humano deve fazer em relação a isso que a gente acabou de ver aqui? Ele deve mudar a sua maneira de se relacionar com o meio ambiente. E deve se ver de maneira muito humilde como um mero cidadão, assim como todos os outros indivíduos das outras espécies, dessa grande comunidade biótica. E isso é radical. Isso, como eu falei, foi alvo de algumas críticas. O indivíduo é como se não tivesse um valor intrínseco por si mesmo. Ele vai ter valor apenas na medida em que ele exerce uma função, digamos assim, normal, dentro da sua espécie, e cada espécie dessa dentro do ecossistema como um todo, né? Então, isso que a gente pode denominar holismo
da teoria da ética da terra de Aldo Leopold. Quer dizer, o estatuto moral dos indivíduos depende exclusivamente da sua contribuição para a comunidade biótica. E eu dou até um tempo aqui, eu peço que vocês não adiantem esse vídeo, dê um pause aqui quem estiver assistindo e reflita bem sobre isso, não é? E, queridos, vamos voltar lá aos 3 aspectos com os quais nós começamos, né, a reflexão sobre a ética e sobre a ética ambiental especificamente. 3 grandes princípios sempre pautaram a reflexão ética: a liberdade e o dever, não é? A liberdade e o dever, o bem-estar e a virtude, não é? Eu desafio vocês aqui a refletir sobre que valores desses estão em conflito aqui nessa posição que muitos consideram radical, muitos chamam de holismo radical do autor, não é? Afirmar, por exemplo, que o estatuto moral dos indivíduos depende exclusivamente da sua contribuição para a comunidade biótica. Quais são as implicações disso, já me adiantando no que diz respeito ao princípio da liberdade? Essa, por exemplo, é a crítica que o Tom Regan, um autor que nós já conhecemos, faz no seu grande livro, que a gente pode traduzir livremente como Em Defesa dos Direitos Animais. Essa é a crítica que o Tom Regan, por exemplo, faz em relação a essa ética ecocêntrica, essa ética holística, essa ética ambiental holística, que considera as coisas a partir da totalidade, desenvolvida por Aldo Leopold. Ela ameaça a liberdade dos indivíduos, né? E como Tom Regan procura desenvolver a ética a partir dos moldes kantianos, o indivíduo, de certa maneira, está no centro da reflexão, a liberdade do indivíduo, a autonomia do indivíduo e a sua racionalidade, portanto, kantianamente falando, estão na base da reflexão ética. Então, na medida em que Aldo Leopold considera digno de dignidade ética, digamos assim, né? Os indivíduos que contribuem com o papel adequado para a saúde desse ecossistema, a gente vê, de certa maneira, o Tom Regan vê aqui uma ameaça à liberdade dos indivíduos, né? Dos seres humanos, obviamente. E a palavra agora eu vou dizer, outros chegam a falar em ecofascismo, ou seja, assim como no fascismo, politicamente falando, o papel do indivíduo só é eticamente válido, digamos assim, o indivíduo só tem um papel social relevante na medida em que ele contribui para um projeto específico de pátria, né? Para um projeto específico de país. Liberdade individual não quer dizer nada, não é? O que importa é que o indivíduo exerça o seu papel dentro de um projeto de Estado. Isso caracteriza, antes de tudo, o fascismo nos moldes italianos, não é? Principalmente. E esse autor aqui, eu trago um artigo aqui do André Luiz Cardoso, um artigo muito bem escrito, aliás. Ele vai explorar essas críticas que foram feitas, né, por Tom Regan, por outros autores, a essa teoria da ética da Terra do Aldo Leopold. Vai tentar mostrar também como, principalmente, o Caldicott procura responder a essas críticas com algumas modificações na teoria do Aldo Leopold, mas a gente vai ver isso com mais detalhes, talvez na nossa aula presencial. Ou, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo discutindo um pouco dos argumentos aqui contra, não é, a ética de Aldo Leopold, em relação à ameaça que ela representa para a liberdade dos indivíduos. Tá bom? E posso comentar também sobre esse rolê do ecofascismo aqui apresentado pelo Cardoso. Tá bom, queridos? Um beijo grande no coração, espero que tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, ele é só um resumo, eu falo rapidamente só para conseguir compactar no mínimo de tempo que eu puder as informações relevantes para cumprir apropriadamente a nossa ementa. Ok? Beijo no coração, tchau, tchau. Se você assistiu até aqui, dá um like aí, obrigado.